obrigado, Cíntia, muito obrigado, os meninos, eu não sei o nome de todo mundo, sei do Felipe também. Muito obrigado, Cris. Deus abençoe grandemente. Nós estamos muito felizes pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Passou um filme na cabeça da gente quando nós nos colocamos aqui. Tantas histórias vividas. 6 anos atrás, nós começávamos a nossa primeira celebração. 6 anos atrás. E hoje, graças a Deus, por graça e misericórdia do Senhor Jesus, Deus fez. Nós estamos muito felizes. Durante 6 anos, Deus nos moveu em locais que a gente não podia usar uma placa da igreja. Para nós foi uma emoção de que nós tivemos a oportunidade de colocar uma placa no lugar onde nós podemos chamar de nossa casa. Amém. Nós celebramos o Senhor. Hoje nós estamos iniciando a celebração pela manhã, aqui. Nossa celebração é às 18 horas, mas nós entendemos de Deus, através de uma pesquisa que nós fizemos, que é importante termos uma celebração pela manhã. Estamos aqui no final de semana full. Sexta-feira celebramos. Ontem nós tivemos a mesa em Espírito, tivemos a honra de hospedar aqui a mesa em Espírito. Foi uma manhã maravilhosa, com emissão de liderança aqui. Depois à noite, ontem à noite, tivemos uma celebração maravilhosa, com a participação da Orquestra Evangélica de Brasília. Foi maravilhoso. Quanto tempo é 40? Aquele monte de músicos aqui tocando, de sopro e nos conduzindo em adoração. Deus é lindo. Estamos aqui pela manhã nessa celebração e à noite nós vamos encerrar esse final de semana de celebração, de aniversário e também de inauguração desse novo espaço. Temporal lá. Nós somos a primeira igreja do Taquari. Aqui não tinha igreja. Há 6 anos atrás, Deus nos trouxe para esse lugar e hoje nós somos uma igreja. Taquari tem uma igreja. Para a glória de Deus. Um lugar para adorarmos ao nosso Pai. Nesse final de semana, nós estamos muito felizes porque Deus tem nos presenteado com amigos, com pessoas queridas, de vários lugares do Brasil que estão conosco, nos abençoando, nos prestigiando, nos honrando com a presença deles aqui. E tivemos aqui na sexta-feira o pastor Robson Correia ministrando as nossas vidas, ele que é pastor sênior da Base Church em Palmas, voltou ontem, logo após o almoço, precisava voltar. Ontem à noite nós tivemos aqui o pastor Atler Moreira, pastor da Atos de Cristo de Fortaleza, voltou agora de manhã. Na sexta e no sábado nós tivemos aqui o pastor Heber Trigueiro, da Adoração Church de Castanhal do Pará, voltou agora cedo. O pastor Heber está fazendo aniversário hoje. Ele, eu preciso voltar, eu preciso estar lá na minha igreja, preciso estar com o pessoal lá. O pastor Marcos está lá, o pastor Marcos da igreja da cidade está lá nesse dia ministrando, prestigiando o aniversário dele lá. Ele voltou agora cedinho, para estar lá junto com a igreja. E agora, nós vamos ter a alegria de mais um amigo que Deus trouxe, que tem acompanhado a história da Reviver desde o início, está conosco ministrando a palavra. Esse amigo, ele esteve aqui há 7 anos atrás, quando nós olhamos esse lugar pela primeira vez e fizemos uma proposta de aluguel, quando a igreja ia começar. E ele estava aqui em Brasília, e ele veio, e nós juntos fizemos uma oração nessa sala. Nessa sala estava ele, a pastora Daniela, o Isaac, o Levi. Irmão, sabe, uma das coisas mais incríveis do Evangelho é o que Deus pode fazer através de uma oração. Eu falei ontem à noite e queria ressaltar isso hoje pela manhã. Orar dá certo. Amém. Nós oramos até 7 anos atrás.
E hoje nós estamos inaugurando esse lugar. Ele, que é pastor sênior da comunidade Religar em Manaus, casado com a pastora Daniela, pai do Levi e do Isaac, pastor Haroldo Martins, eu convido para vir aqui, meu amigo de longa data, e que eu celebro e sou grato a Deus pela vida dele. Irmãos, ele e a comunidade Religar foram parceiros conosco desde o início da plantação da igreja. Eles estão junto conosco desde o início. Como eu disse ontem, é lindo porque o reino de Deus é um reino de amigos. Quando a gente tem a visão de reino, a gente olha para o reino. E ele, Batista, Do Papa Amarelo. ele diz que é o Batista do Papa Amarelo, ajudou a plantar uma igreja presbiteriana, irmãos. Vocês entendem o que é reino de Deus? É lindo isso. É lindo, né, pastor Marcos? É lindo. O Senhor é incrível. Sabe o que ele falou comigo? Isso me emociona, irmãos. Quando eu compartilhei com ele, logo no início que a gente estava diante desse desafio, ele é um conselheiro para mim. Eu incomodo ele o tempo inteiro. Eu falei para ele do desafio nosso, desse lugar, o desafio do espaço, o desafio do valor do aluguel. Sabe o que ele disse? Nós queremos estar junto com vocês e nós vamos estar junto com vocês durante 1 ano, enviando um aporte financeiro para ajudar nesse aluguel. Isso é reino de Deus, irmãos. Nós somos muito abençoados com isso. Obrigado, meu amigo. Você literalmente faz parte. Faz parte daqui. Depois eu vou te mandar a foto que você me pediu lá de trás, que a gente tirou aqui. Sim. Né? O que Deus fez. Queria que você recebesse ele com a salva de palmas para Jesus. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado, pastor Lincoln. É uma alegria poder voltar aqui na realidade, né? Eu estive algum tempo atrás e nosso primeiro encontro dos amigos foi na realidade aqui em Brasília. Acho que 2022, fevereiro, né? A gente veio para cá. O grupo ainda estava no seu montar aí. E para a gente foi uma alegria grande poder vir aqui. Na realidade, ainda era lá na escolinha. E a gente esteve ali. Foi um tempo assim extraordinário de Deus. Né? Já tinha vindo antes, quando o negócio aqui estava bem bagunçado naquela época, né, ali? O negócio era um monte de lixo, um entulho danado aqui, né? E Deus transformou aquele sonho em uma realidade. E deixo aqui, então, em nome da nossa igreja, a comunidade Religar em Manaus, a nossa extensão em Macapá, um abraço, né, meu, de Daniele, do Levi e do Isaac. Você deve ter visto ele por aí. Levi agora é universitário, passou com louvor na Universidade Estadual do Amazonas para ciências biológicas, e esse ano aí ele está resolvendo a vida dele. Possivelmente esse ano ele vai para o college, ou só ano que vem, não sei, ele está resolvendo. Isaac é o caçula, são bonitos, puxaram para a mãe, graças a Deus, né? E aí se puxa para mim, está quebrado, né? 2 vezes, eu e eles. E ele é o nosso caçula, fez agora 16 anos, e está no ensino médio aí, mas é uma mente brilhante. Ele com 3 anos de idade comprou quase $60 no meu cartão no tablet. Até hoje eu não sei como ele fez isso, só sei que a conta chegou. Não, pai, eu comprei lá e tal. Eu falei, mas como? Você não tinha senha do tablet? Ele falou, não, deu um jeito. Ele é meio hacker, né? Então,
mas ele é uma alegria para a gente. Minha esposa, minha única esposa nesses 23 anos, e nós estamos caminhando juntos aí. Ela tem sido um suporte, um apoio, uma amiga, uma companheira, é aquela que me impulsiona, é ela que me encoraja, é ela que enxuga as minhas lágrimas quando eu estou chorando. Então, a gente vai caminhando, tá bom? Quero compartilhar com você nessa manhã um texto da Palavra de Deus. Eu não vou ler o texto todos, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia virtual aberta, ou a sua Bíblia física. Aí o texto está em Jó, no capítulo de número 1, dos versos 1 até o verso de número 12. Jó, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 12. E eu quero ler apenas uma porção desse texto, mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. A gente conhece o texto é um texto famoso, né? Todo mundo já deve ter lido aí, já deve ter passado, mas o texto começa dizendo que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Temia Deus e evitava o mal. Queridos, eu acho que essa é uma das declarações mais lindas que a gente encontra, uma das muitas que a gente encontra na palavra de Deus. Imagine Deus olhando para você hoje e fazendo dos céus esta declaração: você viu meu servo Lincoln? Você viu minha serva Marina? Você viu meu servo Haroldo? Você viu minha serva Daniele? Um homem e uma mulher íntegro e íntegra, que teme a Deus e evita o mal, se desvia do mal. Seria algo extraordinário, especial demais. Mas a palavra de Deus, ela tem exatamente esta finalidade, de nos fazer com que nós possamos ressignificar, de fato, aquilo que é a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Ele, a nossa história com Ele, o nosso comprometimento com Ele. O Senhor disse a Satanás, nesse mesmo texto de Jó: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor. Eu quero pensar com você e meditar com você nesta manhã sobre como alcançar uma entrega total. Como alcançar uma entrega total. Queridos, a vida, pastor Atler falou isso aqui ontem, a vida ela é feita de decisões. E também, concatenado a isso, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos nos resolver com Deus. A igreja não é feita de religiosos. A igreja é feita de homens e mulheres que decidiram entregar a sua vida a Jesus e ter um estilo de vida semelhante ao dele e da sua palavra. É assim que precisa ser a igreja, mesmo que nós, olhando para a realidade cristã evangélica no Brasil, não consigamos vislumbrar isso, não consigamos ver isso, às vezes na nossa vida mesmo, na nossa família, na nossa casa, pessoas próximas nós, que nós conhecemos e que já servem a Jesus há tanto tempo. Este ano, nós decidimos como família, eu, Daniele, Levi e Isaac, decisão nossa, orada e apresentada a Deus, nós entregarmos literalmente, escute o que eu estou lhe dizendo, entregarmos literalmente tudo o que nós possuímos para a igreja, tudo. Você consegue entender o que é tudo? Então essa roupa que eu estou usando aqui, ela é da igreja, não é mais minha. Nós decidimos entregar tudo. Então nós entregamos nossa casa, entregamos nosso carro, entregamos todos os nossos recursos, inclusive aqueles que a gente não tinha, nós entregamos. Nós fizemos um desafio de entregar neste ano uma oferta de R$300 mil para a igreja. Se você me perguntar quanto eu tenho hoje na minha conta, eu olhei ontem, tinha R$640. Na dela não tinha nada.
Mas nós decidimos entregar uma oferta de 300 mil reais até o final do ano. Aí depois que eu fiz essa promessa, tá tipo aquele cara do Alto da Compadecida, ou promessa sem jeito, ou promessa... Eu disse, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas a Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolos, né? Se você prometeu, você tem que cumprir. E aí eu digo, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer essa grana. E aí eu entrei na tabela FIP, eu vi o preço do nosso carro. Falei, quanto é que vale o carro? Aí olhei lá e tal, falei, 1/3 já consegui. Aí olhei, lembrei que eu tenho uns lotes de terra. Quer dizer, uns lotes não, um lote. Eram mais de um, mas agora... Aí olhei, eu falei, quanto é que vale isso aí? Falei pro corretor, ele falou, ó, vale X. Eu falei, já foi a metade, tá faltando um pouco. E aí a gente conseguiu juntar mais alguma coisa, já chegamos perto, tá faltando um pouquinho para a gente finalizar. E nós ainda estamos no mês de março. Os 3 primeiros meses, Deus já nos entregou praticamente 90% de tudo aquilo que a gente havia se comprometido com Deus. Porque a nossa decisão é uma entrega total a Ele. As nossas vidas, tudo que nós possuímos, todos os nossos esforços. Ainda falta algumas coisinhas serem ajustadas, né? Eu sou servidor público, então eu preciso entregar isso aí também, né? Então a gente está ajustando para entregar isso para Deus, para que a gente não... eu digo sempre que eu sou servidor público, eu não dependo, eu apenas preciso. Mas eu não dependo daquilo. No dia que Deus disse assim, vai lá e chuta o pau da barraca, eu vou lá e chuto, acabou, você vai embora, né? Me mando. Então, fazer uma entrega total aqui também precisa ser assim, não só pelo novo espaço, não só pelo novo lugar, não só pelas demandas, não só pelos recursos que demandarão aqui, não só por isso. Mas para você entender que nós viemos para cá sem trazer nada. Passamos a vida toda tentando trabalhar para conseguir construir alguma coisa. E no final nós vamos chegar à conclusão que não levaremos absolutamente nada daqui. Absolutamente nada. Nossa filosofia de vida é viver com contentamento, com o suficiente para mim, para minha esposa e para os meus filhos. Você diz, pastor, você não é ambicioso? Eu falei, eu sou ambicioso, eu não sou ganancioso. Não é? Minha vida não é pautada pelas coisas desse mundo. Então, antes de alcançar, eu preciso saber o que está de fato impedindo a minha entrega total, para que eu faça definitivamente uma entrega total, completa ao Senhor. Então, o que pode estar impedindo você nesse tempo de você ter uma entrega total a Jesus? Será que é o seu orgulho que impede você de ir para um novo nível, ir para um outro patamar? Será que é a distração com tantas coisas que às vezes acabam influenciando você, lubridiando a sua vida, desviando você do foco? É o descompromisso. Não é com a igreja, não é com o pastor, mas o descompromisso com o reino, com o Senhor do reino, aquele que alcançou a sua vida, aquele que revolucionou a sua vida. Será que o que impede você de uma entrega total é a visão que você tem de tudo e de todos? Da vida, da religião, da crença cristã evangélica que você decidiu abraçar? Será que o que impede você hoje de ter uma entrega total aos pés do Senhor é a descrença? Você virou um cético, você não acredita em mais nada. Você acha que esse negócio de fé é uma possibilidade entre tantas outras? Ou será que é o esfriamento completo? Você esfriou, não quer mais se envolver com nada, não quer mais compromisso com nada, não quer. Será que isso não tem impedido você de uma entrega total a Jesus? Será que é a religiosidade? Você é simplesmente um frequentador de igreja, você cumpre uma agenda, você vai ali porque eu empenhei a minha palavra, eu me decidi estar arrolado junto àquele grupo de pessoas. Será que é a falta de fé? Você não consegue mais permitir que no seu coração você gere fé para que aquilo que
é impossível Deus possa executar, fazer com que aconteça? Será que é possivelmente a desconfiança? Eu não confio mais em ninguém, desconfio de todos, né? Eu fui enganado uma vez, ou a pessoa me traiu. Será que é a insegurança? Ou será que é o medo? Ou será que é a incredulidade? Tem muitas coisas nesta manhã, você que veio aqui, que possivelmente tem impedido você de fazer uma entrega total. Mas na vida com Jesus, ou é tudo, ou é nada. Não dá para ficar em cima do muro. Eu quero, mas eu não vou. Eu quero, mas eu estou decidindo. Eu quero, mas eu estou meio que indeciso. Não dá para viver assim. Então, quero deixar para você, a partir desse texto de Jó, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, alguns apontamentos para a sua vida e para o seu coração, para que você possa alcançar, de fato, verdadeiramente, definitivamente, essa entrega total. Então, em primeiro lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa saber exatamente onde sua crença, e aqui entenda por crença também fé, ela está afirmada. O texto de Jó, no capítulo 1, verso 1, vai dizer: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Querido, escute, sua fé não está firmada em uma suposição, em uma possibilidade. Fé nasce no subjetivo, mas ela se torna concreta e objetiva, quase que plausível mediante aquilo que os seus olhos vai contemplando. Quando eu vejo a criação de Deus, quando eu vejo a manifestação de Deus, quando o Espírito de Deus fala no meu coração, quando Ele me impulsiona para um desafio de fé, quando Ele me encoraja a tomar uma decisão que até então eu não tinha coragem de ter tomado, e eu vou lá e faço. Isso é fé. Saiu do subjetivo, ela foi para um estágio mais elevado, porque você se permitiu que esta fé fosse gerada no seu coração. Não é fé na fé, mas a fé em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi enviado por Deus até nós, que subiu a cruz do Calvário, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Se Deus te chamar hoje, você acredita que viverá para sempre na presença dele? Mediante a fé que você tem nutrido com Ele, desenvolvido com Ele, apresentado a Ele todos os dias da sua vida. Havia um hino, ainda existe um hino antigo, que era cantado no cantor cristão, né? Quem foi batista um dia na vida talvez lembre, né, dele. Diz: pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Em quem você tem crido, mesmo estando dentro da igreja? Em que você tem crido? C.S. Lewis vai dizer: apenas um perigo verdadeiro põe à prova a realidade de uma crença. Apenas um perigo verdadeiro. Qual é o perigo que você se sente hoje pressionado por ele? Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus vai dizer: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia, até o dia final. Jó 19, 25 vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Que entrega, que confiança, que dependência, que vida, que exemplo, e que no fim se levantará sobre a terra. E quando ele está dizendo que se levantará sobre a terra, está dizendo: se levantará sobre a terra e sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens. Ele restituirá tudo aquilo que Ele permitiu que o inimigo tirasse de mim, de forma quadruplicada. Só Deus pode fazer isso. Mas a questão, no entanto, você sabe exatamente em quem você está firmado? Hoje, não pode ser simplesmente numa placa de igreja, numa religião, num grupo denominacional.
precisa ir além. Em segundo lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa render seu coração completamente ao Senhor. Jó, no capítulo 1, verso de número 5, a palavra de Deus vai dizer: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Ele está falando em relação aos seus filhos. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, no seu interior, no seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Deus não aceita entregas parciais, querido, entenda isso. Deus não aceita nada pela metade, entregas superficiais, fingidas, manipuladas, entregas que são somente de aparência. Ele quer mais. Ele quer que cada um possa render o seu coração completamente diante da presença dele. Antes de render qualquer outra coisa, renda o seu coração. Antes de render as suas ofertas, os seus dízimos, né, aquilo que Deus colocou no seu coração, que com generosidade você entregasse, renda o seu coração primeiramente a Ele. Pois o coração rendido vai fazer com que ele seja completamente aceito pelo Senhor. Quando seu coração se rende, os seus olhos se rendem, sua língua se rende, seus ouvidos se rendem, suas mãos se rendem, você por inteiro se rende à presença do Senhor. Renda o seu coração a Deus e as demais coisas virão a acontecer na sua vida. Seus sonhos, projetos, anseios, desejos, alvos e metas acontecerão quando você decidir entregar completamente o seu coração ao Senhor, render o seu coração completamente a Deus, sem parcialidade. Sem parcialidade. Então renda. David Egren vai dizer: a rendição é a vitória quando nos entregamos a Deus. A rendição é a vitória quando nos entregamos a Deus. Provérbios 23, 26, a palavra do Senhor dirá: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. A Bíblia vai dizer: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o seu coração está na sua fortuna, na sua conta bancária, na sua capacidade, na sua formação, aí a coisa é extremamente comprometedora e perigosa. Em terceiro lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa viver todos os dias para agradar a Deus. Viver todos os dias para agradar a Deus. Você começou o seu dia hoje agradando a Deus? Você começou o seu dia hoje lembrando, em primeiro lugar, dele? Agradecendo a Ele: Senhor, obrigado pelo novo dia que o Senhor fez e me permitiu estar dentro dele por mais um dia de vida. Jó, no capítulo de número 1, verso de número 8. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Amém? Amém? Exatamente isso. Sua vida precisa dignificar os céus e abençoar a terra. Em última instância, nós existimos e vivemos tão somente para isso. Porque é assim que nós vamos precisar nos apresentar a Deus quando chegarmos diante da sua presença. Esse é um princípio que não pode ser invertido. Antes de agradar as pessoas que estão próximas de você, até familiares, pergunte-se se de fato você está agradando a Deus, agradando ao coração de Deus, diretamente, constantemente, 24 horas por dia, durante toda a semana e o mês que você tem diante de você. Agradar a Deus. Quando eu assumi a igreja em Petrópolis, hoje a comunidade Religar,
Uma igreja ultra tradicionalista. Negócio absurdo. Bater palma dentro do bolso era percebido. Já viu o cara bater palma dentro do bolso, que ele fica com a mão aqui, aí ele fica assim. A irmã olhava, tá batendo palma, não pode. Uma igreja muito tradicional. Uma igreja de 50 pessoas. Né? Uma igreja já com uma história. Tantos outros pastores que passaram ali. Uma liderança difícil. Aquela liderança que gostava de colocar cabresto no cara. Sabe como é que funciona? Sabe o que é cabresto? Pois é. E aí, tinha uma família que era bem complicada na igreja. E aí, nos primeiros dias da igreja, o pessoal chegou lá comigo e falou assim, pastor, como é que você vai fazer em relação a isso, em relação àquilo, em relação àquilo outro? Tipo assim, ó, porque a gente já tem um plano aqui, né? Então, assim, você faz o nosso plano, que fica tudo bem. E aí, eu sei de quem eu sou filho, né? Conheço a minha origem. E eu falei, irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que eu fizer aqui vai ser para agradar a Deus. Então, assim, eu espero que a irmã goste, porque se eu faço para agradar a Deus, consequentemente, vai agradar a você. Vamos ficar combinados assim? Ela falou, e eu estou lá até hoje, né? Então, assim, eu acho que deu certo. Eu acho que funcionou. Mas não era esta a intenção dela. Ela estava querendo uma outra coisa. Eles queriam outras coisas. Mas essa foi a minha decisão desde o início. Viver todos os dias para agradar a Deus. Essa nunca será uma tarefa fácil, mas precisa ser buscada todos os dias. Todos os dias. À luz da palavra de Deus. E não segundo a minha percepção e visão de mundo. E não segundo os meus interesses pessoais. As minhas vontades, as minhas preferências. Pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, ele vai dizer, não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Eu nunca tentei agradar a todos, mas sempre decidi estar em dias com Deus. Em Gálatas, no capítulo 1, o verso de número 10, a palavra de Deus vai dizer, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se você é servo de Jesus, discípulo de Jesus Cristo, você vai viver todos os dias da sua vida, em primeiro lugar, sua prioridade maior, agradar a Deus, agradar ao Senhor que o chamou. Em quarto lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa crer totalmente na justa restituição do Senhor. Jó, no capítulo 42, o verso de número 10, a palavra de Deus vai dizer, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Tudo o que tinha antes. Crer é isso. É sair simplesmente da fé superficial para uma entrega total. Crer completamente nele. Então não se desespere pensando que perdeu tudo que conquistou. Ou que está perdendo tudo aquilo que você tem construído até aqui. Você não pode esquecer que nada é seu. Eu sempre digo isso lá em casa, falo, nada é nosso. A gente conquista, mas quando a gente vai analisar, né, de forma mais detalhada, quem dá a vida é Deus, quem dá a saúde é Deus, quem sustenta é Deus, quem abre as portas é Deus, quem guarda a nossa vida é Deus, quem nos livra é Deus. Então, qual é a sua participação em tudo isso? Quase nenhuma. Porque Deus fez tudo por você, né? Deus lhe deu tudo, todas as condições. Imagine se ele tira a sua saúde sua. E aí, como é que você fica? O que você constrói? O que você corre atrás? O que você sonha? O que você alcança? Nada. Então é ele que nos dá tudo. Precisamos crer totalmente na justa restituição dos céus. Entender precisamente que tudo
o que viermos a ter e a conquistar é dele. Então, é justo que nós possamos devolver tudo a ele, que tudo pertence a ele. Não, absolutamente nada que você tenha perdido, que não possa ser restituído por Deus na sua vida. Não, absolutamente nada. Jó perdeu tudo, né? Quer dizer, ainda continuou com a esposa, mas os filhos, os bens, os rebanhos, todas as outras coisas ele perdeu. E o Senhor, então, depois o restitui de forma plena. Deus é e sempre será um Deus justo e bondoso. Sempre. Vocês são a prova disso. Estar aqui é prova da justiça de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da restituição de Deus. Da restituição de Deus. Então, ele age assim, ele não lhe tira absolutamente nada, a não ser aquilo que lhe atrapalha ou impede você de progredir e crescer. Então, se acontece isso, dele tirar, é porque ele está dizendo, você pode ir muito além, você pode alçar voos mais altos, mas isso aqui está te impedindo, eu vou tirar de você, para que você viva ainda mais integralmente para mim. Jó no capítulo 33, o verso de número 26, a palavra de Deus vai dizer, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. A condição de justo. Então, você precisa crer. Se você quer viver uma entrega total a Deus, você precisa crer totalmente na justa restituição dos céus e do Senhor sobre a sua vida. Amém? Em quinto lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa aprender com as circunstâncias da vida. Jó, no capítulo 1, verso de número 11, a palavra de Deus vai dizer, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Essa era a expectativa das trevas. Esse era o desejo das sombras. Esta era a intenção maquiavélica do diabo. Suas circunstâncias não serão para sempre. Elas são por um período. Elas não permanecerão assolando a sua vida e o seu coração. Elas vêm sobre você para paralisá-lo, para freá-lo por completo. Às vezes é assim que a gente olha para as circunstâncias que se abatem sobre as nossas vidas. Quando na realidade Deus está permitindo que ela aconteça na sua vida e dizendo assim, eu quero te impulsionar com isso. Eu quero que você cresça por meio disso. Eu quero que você vá mais longe com isso que está se dando na sua vida. Então, não permita que as circunstâncias determinem sua vida e velocidade. Não permita. Abatam você por completo. Arranque de seus olhos o brilho e do seu coração a coragem de prosseguir. A coragem de prosseguir. Em 2014, eu tive um problema seríssimo de saúde. Algumas pessoas sabem daquilo que eu passei em 2014, quase finalzinho. Eu caí na casa de um irmão fazendo uma visita no domingo pela manhã. Era essa altura aqui, mas eram 2 degraus. Eu estava com aquelas sandálias estradeiras, né? E eu errei o passo. E eu caí de costas nas 2 quinas dos degraus. Eu flutuei assim, caí, né? Buf! Aí fiquei lá esticado, como a gente fala lá, estatalado. Eu digo, meu Deus, nunca mais vou andar. Aí não me mexia, minha esposa estava lá, os meninos começaram a gritar. Aí tem um amigo que ele é professor de jiu-jitsu e professor de educação física. Vamos colocar ele no tatame aqui. Me pegaram no tatame, me levaram para uma sala. E tinha uma irmã aí, nesta casa, que não era da nossa igreja. E me pediram para mexer os dedos dos pés, eu consegui mexer, mas uma dor insuportável. Para resumir a história, eu fiquei de bruços e essa senhora, essa irmã, me ungiu nas costas naquele dia. Me ungiu.
E eu consegui me levantar, fui para casa, descansei, à noite preguei na igreja. Quando foi na sexta-feira da semana, eu senti uma dor, senti uma dor na virilha. Eu já tive cálculo renal, falei, Daniele, cálculo renal, vamos correr para um socorro. Tinha acabado de deixar os meninos na escola, corri para um socorro. Cheguei lá, o médico fez uma ultrassonografia, ele falou assim, ó, seu rim dilatou, tá grande. Eu falei, caiu uma semana atrás, acho que não é isso não. Aí ele falou, ó, corre para o urologista, que pode ser algo complicado. Fui para um outro hospital, tinha um urologista lá, e falou assim, ó, seu rim fissurou, está extravasando. É por isso que você geme de dor e grita de dor. Ele falou, e mais que isso, sua vesícula infeccionou também. Aí ele falou, e mais que isso, você teve um traumatismo no pulmão. Seu pulmão murchou, parece um balão murcho, uma bexiga. Eu digo, desculpa o termo, eu estou lascado, né? Todo bichado. Irmãos, era dor 24 horas, eu estava à base de tramal. E aí eu voltei para casa, doía, tomava remédio, voltava para o hospital e fiquei nesse negócio, até que um médico me internou e falou assim, ó, você está com uma infecção generalizada. E eu não tinha febre, não tinha nada, só dor. E aí o médico, depois de 3 dias que ele me internou, ele falou assim, ó, nós vamos fazer uma punção na sua costa. E eles meteram aquelas agulhas, que parece mais um punhal, e eles tiraram 300 ml de uma secreção que parecia suco de manga. Ele colocou o dreno e colocou assim, a anestesia foi local, né? E ele empurrou as agulhas assim, eu disse, tá bom aí. Ele falou, não, só posso ir até aqui, porque senão eu vou perfurar seu pulmão. Aí colocou o dreninho assim e ficou enchendo lá o vasinho. Vai ser um cachorrinho, né? 300 ml. Ele falou, ó, se tem 300 aqui na pleura, aí dentro deve ter mais de 1 litro. Falou, vamos operar. Me levaram para o centro cirúrgico, queriam tirar o... Aí o outro falou assim, a gente vai ter que tirar o seu rim direito. E, pô, minha mãe conta uma história assim, quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 2. Eu falei, eu tinha 2, não queria perder nenhum, né? Aí liguei para minha esposa, ela voltou para o hospital que ela tinha saído, fui para o centro cirúrgico, entrei 7 horas da manhã, saí 5 horas da tarde. O médico chegou e falou assim, disse, ó, nós não vamos mais tirar o seu rim. Nós vamos fazer um procedimento, né, de colocar um catéter duplo J que vai ficar da sua bexiga para o seu rim, porque o seu ureter ele inflamou e fechou. Então, como o rim filtra, ele não passa. E como ele está extravasado, ele jogou secreção para o resto do corpo aí. Eu falei, tá bom. E aí, sentado mesmo, depois que ele fez o procedimento, o outro médico chegou e falou assim, agora a gente vai operar o seu pulmão, vamos abrir aqui do lado para colocar um dreno aí com uma mangueira de meia polegada. Aí eu falei, eu já estou aqui, não tem muito para onde ir, né, filho? Eu tenho que ficar aqui. Aí aplicou anestesia local e meteu a faca. Quando ele colocou novamente o dreno lá, saiu 500 ml, parecia suco de goiaba. Aí eu falei, tem muito. Ele falou, ó, isso aí é só uma parte, porque estava na pressão aqui. Vai sair mais um bocado aí. Passei 5 dias com aquele dreno. E os médicos, minha esposa não falava nada, o meu trauma maior era esse. Eu falei, mas qual é a minha situação? Ela nunca me dizia. E os médicos sempre diziam assim, eu não sei porque ele está vivo. Eu não sei como ele ainda está vivo. Eu não sei porque o organismo dele não apresenta febre, ele não tem... Eu não sei. E aí, no final da história, o médico veio me dar alta, o urologista, falou assim, eu não sei como você está vivo. Ele falou assim, mas eu sei. E a minha oração sempre, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sabia que eu não iria morrer, eu tinha certeza disso, porque eu tinha feito um voto a Deus, que eu só me calaria, e eu só me renderia no meu último fôlego de vida. E Deus poupou a minha vida. Eu estou aqui para contar a história para você, né? Essas circunstâncias não me pararam. Eu sou meio avariado hoje. Minha esposa disse que quer me devolver para minha sogra, para minha mãe, quer dizer, né, para a sogra dela, porque vim com muito defeito de fábrica. Eu falei, você pegou quando eu tinha 18, agora, filha, é até a morte que separar. Então, não permita que as circunstâncias freiem você. Limite a sua vida, continue sonhando. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Vamos ler todos juntos o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Deem graças
Amém? Amém? Então, se você está passando uma situação difícil, complicada agora, Deus está dizendo para você, filho, é só uma etapa, vai passar. Esse ciclo eu vou fechar e você vai sair dela melhor, aperfeiçoado, para desenvolver como testemunho de fé junto à sua igreja local e junto àqueles que são parte do seu ciclo de amizade. Amém? Em sexto lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa, e o tempo já está indo, descansar, pois um futuro promissor o aguarda. Então descanse. Descanse. Jó 2:9 vai dizer, então a mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Então não se perturbe com o presente, o que ele trouxe a você até agora, o que ele tem lhe dado. Só não deixe de crer que o seu futuro glorioso vai chegar, ele está assegurado em Cristo Jesus. Vai acontecer. Há momentos na vida que a melhor coisa a se fazer é descansar e esperar no Senhor. Não adianta querer se precipitar nas coisas, não é? Perder o sono por conta disso. Não, os ataques do momento não podem definir você e a sua história, e a história que o Senhor tem para você, que Ele está construindo a partir de você. Os únicos, Franklin Roosevelt vai dizer isso, os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. De hoje. O amanhã é um novo dia. O amanhã eu vou levantar com fé, disposição, mesmo diante da minha dor, mesmo diante do meu lamento, crendo em Jesus Cristo, certo de que Ele estará comigo. E que amanhã vai ser um novo dia, porque é assim que a palavra de Deus assegura. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Amém? Salmo 37, verso 37 vai dizer, considere o íntegro, observe o justo, há um futuro para o homem de paz. Há um futuro extraordinário para você. Descanse. O seu futuro promissor está assegurado por Cristo Jesus. Seus olhos ainda não viram, seu coração ainda não sentiu, mas já está nas mãos dele. Ele vai dizer, eu vou entregar para você na hora certa. Amém? Em sétimo e último lugar, para chegar a uma entrega total, você precisa reconhecer em tudo o governo de Deus, o controle dos céus. Jó no capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Não existe absolutamente nada acima ou abaixo dos céus que não tenha a digital de Deus. Não existe. Tudo está no controle dele. Ele governa de forma soberana sobre todas as coisas. Você precisa somente reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Não é o crédito não é seu, o crédito sempre será de Deus. Sempre de Deus. Então, nem mesmo em meio aos tantos desastres que acontecem, às vezes são estarrecedores, que estão se dando exatamente nesse momento, mundo afora, ainda assim, Deus tem o controle de todas as coisas. Parece ser absurdo, mas Deus está no governo. Se Deus não tivesse com as rédeas em suas mãos, o controle em suas mãos, o caos já teria tomado conta do homem e do mundo. Mas Deus continua sustentando todas as coisas. Tudo que acontece tem a permissão dele. Tudo. Albert Einstein vai dizer, Deus é a lei e o legislador do universo. Deus continua sendo Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso de número 27, a palavra de Deus vai dizer, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. A questão, no entanto, é, se eu entendo que eu tenho um Deus capaz
de infinitamente mais, de tudo aquilo que eu possa pensar ou imaginar, que tem todo o poder nas suas mãos. A pergunta que fica, no entanto, é: por que eu não consigo ter uma entrega total a Ele? Porque sempre eu estou com um pé atrás. Porque sempre paira uma dúvida. Porque eu não cumpro toda a trajetória. Porque eu não emplaco. Entenda, você precisa crer que Ele pode mudar a sua realidade. O que você não pode é tão somente continuar fugindo dele, da presença dele, do amor dele, dos propósitos dele e das intenções e promessas dos céus que ele tem para a sua vida e para o seu coração. Agarre-a hoje, porque o amanhã é uma grande interrogação. Pai, eu oro nesta manhã pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido com eles. Obrigado pela dedicação deles, o coração deles. Pai, que o teu santo e bendito Espírito, Pai querido, traga ainda mais luz, discernimento, Pai, sobre o coração de cada um deles que aqui estão. Que eles vivam também nesta casa, Deus, nesse espaço de celebração, com esta certeza de uma entrega total e completa aos pés de Jesus. Que só Ele é Senhor sobre todas as coisas. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos redimiu. Deus, e precisamos entender hoje mais do que nunca que vivemos tão somente, Deus, para que o seu nome e o seu reino, Pai, seja proclamado e estendido nesta terra. Que seja a intenção do nosso coração agradar os céus e fazer o Senhor sorrir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.